E aí galera, beleza? Vamos dar início aqui ao canal. O meu intuito é promover a física, entendeu? Mais voltado para o ensino superior. Vamos ministrar aulas de física 1, 2, 3 e 4. A física 4 nós vamos deixar mais pro final. Não! E o que acontece? Eu vou fazer um apanhado de algumas ferramentas a qual nós iremos utilizar durante todo o curso, que é limites, integrais, derivadas, enfim, algo bem superficial mesmo, somente para a gente ter noção, até mesmo porque você que está assistindo esse vídeo, você já tem noção do que seja isso. Então, o nosso propósito neste primeiro vídeo será explicar parcialmente, entendeu? Somente ter uma visão introdutória da coisa para depois nós partirmos para a física em si, entendeu? Postarei vídeo toda quarta e toda sexta, entendeu? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nós vamos começar pelo tópico limite. Que diabo é isso? Limite é usado para descrever o comportamento de uma função, à medida que seu argumento se aproxima de um determinado valor. Ou seja, nós temos essa determinada função aqui, f de x igual a 2x mais 1. Beleza. Sendo que seja x um valor entre menos infinito até 3. Podemos tornar o valor da função cada vez mais próximo de 3. Fazendo o quê? Fazendo x se aproximar cada vez de 1. Ou seja, nós acabamos de determinar o que seria o limite. Escreve assim, limite de x tendendo a 1 da função, que no nosso caso é 2x mais 1, mas só vou colocar f de x, igual a 3. Vamos fazer aqui um exemplo bem rápido. Deixa eu apagar aqui. Um exemplo rapidinho, assim como eu tinha explicado, nosso intuito aqui não é fazer videoaulas de matemática, mas sim fazer algumas coisinhas para a gente ter ferramentas, algo bem básico. Exemplo. Calcule. Limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 2x. Isso daqui é a mesma coisa, ó, usando a propriedade matemática, eu vou mudar a cor aqui da caneta para a gente poder resolver. Vou colocar de azul. Usando a propriedade matemática que diz o seguinte, que x ao quadrado menos 4 é igual a x menos 2 que multiplica x mais 2. Tendo isso daqui em mente, nós vamos jogar no lugar desse carinha ali em cima. Ou seja, eu vou ficar com o limite de x tendendo a 2 de x menos 2, x mais 2, dividido, vou colocar em evidência o x que multiplica x menos 2. Opa, posso cortar esse com esse, ficando limite de x tendendo a 2 de x mais 2 sobre x. Basta agora eu jogar
no lugar do x o 2, vou jogar ele aqui e vou jogar ele aqui. Vou obter 2 mais 2 igual a 4 sobre 2. Eu agora tenho a minha resposta da minha pergunta. Limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 2x é 2. Deixa eu apagar aqui. Vamos prosseguir para um tópico bem bacana, chamado de limites laterais. Deixa eu mudar a cor aqui, rapidinho. Vamos falar agora um pouco de limites laterais. Vamos falar um pouco de limites laterais. O que significa isso? Nada mais é, sendo bem curto e grosso, ai, que delícia! Se aproxima pela esquerda, se aproxima pela direita. O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, que eu tenho essa linha aqui, dividida no meio, num ponto A. Limite de x que se aproxima de A positivo, ele se aproxima da direita para a esquerda, ou seja, fica definido ponto positivo. Limite de x tendendo a A negativo se aproxima da esquerda para a direita, ou seja, definindo o limite negativo. Isso daqui é como se eu tivesse este gráfico aqui. Eixo Y, eixo X. Ou seja, são as funções definidas nesta parte aqui, de menos infinito, e aqui vindo de mais infinito. Deixa eu apagar aqui. Como eu falei, o meu intuito não é aprofundar demais. Só estou dando alguns tópicos que possivelmente nós iremos usar no nosso curso de física. Apagado com sucesso. Vamos falar um pouco de limite no infinito. Seja um intervalo aberto que contém A e seja f uma função definida. Dizemos que, quando x se aproxima de A por valores maiores que A, f de x cresce ilimitadamente, ou seja, limite de x tendendo a A positivo de uma função qualquer f de x significa está indo para mais infinito. Ou seja, podemos também ter o contrário. Limite, quando x tende a A negativo de f de x é igual a menos infinito. Isso daqui é somente para a gente dar uns tópicos. Mais uma vez reitero que o meu intuito não é explicar ipsis-literis de tudo. Explicar tudo tintim por tintim, né, como falam. Então, somente ter isso daqui como tópico já é o suficiente para darmos prosseguimento. Não! Vamos falar agora um pouco sobre derivadas. Derivadas é um tópico importante. Derivada é muito importante, ou seja, vamos com bastante cautela, mas assim mesmo não irei me ater às fórmulas, algumas transformações. Não vou falar disso, somente vou falar o superficial. Derivadas. Pareceu que saiu um i aqui, mas não é um i não, tá? É a perninha do A. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Vamos começar agora com os conceitos. Tendo ideia
do que é derivada, que possivelmente você já aprendeu, nós só vamos poder responder algumas perguntinhas agora bem rápidas. Por exemplo, o que é taxa de variação? É o mesmo que calcular a inclinação ou coeficiente angular da reta secante, ao gráfico de uma função nos pontos x0 tendendo a f de x0 e x tendendo a f de x. Daqui a pouco nós vamos ter ideia do que é isso. Enfim, por enquanto vamos responder a outra pergunta. O que significa calcular a derivada em um determinado ponto? Significa determinar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse determinado ponto. Beleza. Vamos agora simplificar tudo isso que nós falamos. Temos o limite de x tendendo a x0. Tudo isso que foi falado é f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Isso daqui nada mais é que a variação no eixo y e a variação no eixo x. Como assim? Vamos desenhar o gráfico. Vocês já vão ver que isso aqui vai ficar bem tranquilo. Vai ficar bem tranquilinho. Desenhando aqui um gráfico, vamos supor não está muito reto, mas está dando para ver que é um gráfico. Não! Eixo Y, eixo X. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonitinho. Vou botar de vermelho. Vamos supor que eu tenho uma função linear definida nos pontos marco 0, que começa aqui no x0 e que vai até aqui, ao ponto x. No eixo y, eu tenho a função f de x0. No eixo y aqui, projetando para o eixo y, eu tenho a função f de x. Vamos supor que eu queira calcular essa variação aqui. Quanto que variou? Eu sei que o ângulo aqui, vamos supor, um ângulo φ. Você percebe que existe uma semelhança entre este triângulo aqui e esse triângulo aqui, ó, que também é o ângulo φ. Ou seja, para eu poder saber essa taxa de variação, basta eu calcular a tangente. Se eu pegar a tangente de φ, eu vou notar que isso daqui nada mais é que a variação em y. Ou seja, isso aqui é ΔY. Isso daqui nada mais é que a variação no eixo x. Ou seja, ΔX. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, ΔY sobre ΔX. Fica determinado assim que maior menos o menor, ΔY é igual a f de x menos f de x0, dividido por maior menos o menor. Opa! Chegamos àquela função. Ou seja, nós agora obtemos que limite de x tendendo a x0, quanto mais ele se aproxima de x0, nós temos por definição f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Aqui está nosso digníssimo limite que nós demos de início. Existe outra variação dele, qual eu não vou me atentar aos detalhes não, mas eu só vou colocar ele aqui para nós termos ele registrado, que é limite quando a variação em x
tende a zero, nós obtemos um f de x zero mais a sua variação, menos f de x0 dividido pelo próprio ΔX. Muitas das vezes, essa daqui, em algumas questões, nos alivia. Mas, como pode reparar, ΔX está variando a zero. Se tu jogar o zero aqui, vai dar problema. Porém, se você souber trabalhar com as funções que estão aqui em cima, este limite aqui se torna muito mais tranquilo do que esse daqui, em algumas questões. Enfim, aí vale da pergunta que está lá. Por exemplo, falando aqui rapidinho, só vou dar alguns tópicos sobre derivadas, mas não vou explicar eles, até mesmo porque não tenho esse propósito aqui. Como eu já tinha falado, meu propósito não é fazer um curso de matemática, e sim um curso de física. Beleza. Os tópicos são: derivada da soma. Aconselho a estudar. Derivada do produto. Derivada do quociente. E derivadas trigonométricas. Esses daqui são alguns tópicos a qual eu aconselho estudar ferrenhamente. Porque eles serão muito úteis na física. Vamos dar prosseguimento ao nosso tópico, que nós vamos entrar no principal, que é o medo de muita gente. Mas acaba que é algo bem simples, bem tranquilo, que dá para tirar de letra, que são as famosas... Deixa eu trocar aqui e botar um lapisinho preto. Deixa eu botar um lapisinho preto aqui. São as integrais. Beleza, vamos falar um pouquinho deles. Historicamente, existe uma necessidade de calcular áreas de figuras planas, cujos contornos não são segmentos de retas. Foi daí que surgiu a noção de integral. O que é isso? Vamos dar um exemplo que fica bem mais tranquilo. Vamos supor que nós temos que calcular a área dessa figurinha aqui, ó. O passarinho tá cantando pra caramba. Filho da puta! Para com essa porra aí! YX. Vamos supor que nós temos que calcular a área desse carinha aqui, ó. E eu quero esta área aqui. Deixa eu botar em azul. E eu quero esta área aqui. Eu vou chamar de área A. Como que, por exemplo, eu poderia fazer isso? O desenho vai ficar bem sujo mesmo, eu vou pintar ele todo. Dividimos isso daqui em pequenos retângulos.
Pois eu sei calcular a área de um retângulo, não é? Que é base vezes a altura. Sabendo disso, eu tenho por definição isso daqui, ó. Quanto menor for o meu retângulo, mais preciso será a minha área. Ou seja, a soma de todas essas áreas me dará a área do gráfico, a qual eu quero. Entendeu? Ou seja, eu tenho que A é igual ao somatório I igual a 1 de n elementos f de um x qualquer vezes a sua variação. Isso daqui nada mais é que a soma de Riemann. Tudo isso daqui pode ser escrito dessa seguinte forma. Integral, que nada mais é que um Szão, de uma variação de A até B da função, fez a sua variação. Está aí definida a integral. Existem, N integrais de áreas, integrais de volume, ou seja, é integral de superfície, que são as integrais duplas, as integrais triplas, que são definidas por integrais de volumes, enfim. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.